Então vamos lá. Olha, tem uma pergunta que começaram a me fazer essa semana lá no Instagram, a Billbox, né, para ver que tema que as pessoas queriam falar e tudo. E cara, 90% era isso aqui. Pix vai acabar com os bancos. O que é esse tal de Open Banking, né? Eu cheguei a fazer alguns vídeos sobre isso em novembro do ano passado, né? Eu tava lá em Los Angeles viajando e fiz alguns vídeos sobre isso, mas eu acho que eu não consegui deixar muito claro na época, então a gente vai retomar esse assunto. Então, uma coisa que é muito importante também, se você ainda não sabe, eu vou explicar já no começo do vídeo para ficar bem claro na sua cabeça. Esse canal ele não é dirigido ali para especuladores, tá? Ele é dirigido para investidores. Então, se você é um especulador e você quiser ficar por aí, tudo bem. Mas a gente não tá te convidando para assistir isso aqui e pode ser que não seja muito útil para você. Então, não recomendo que você se inscreva. Agora, se você é um investidor mesmo, já deixa aquele like e já se inscreve no canal. E o Sardinha Raiz aqui já é da casa, ele vem na confiança e deixa o like antes de assistir o vídeo, porque, né, já sabe aí como é que funciona. Então, nesse vídeo a gente vai falar especificamente ali do assunto do Open Banking, do Pix, e lá no final a gente vai botar ali a nossa conclusão sobre se isso vai impactar os bancos ou não. Você tem aqui a barrinha de navegação e você pode pular isso aí direto para o assunto que você quer. Eu não quero que você assista o vídeo inteiro, quero que você assista somente a parte que te interessa. Só que se você fizer isso, você corre o risco de ficar ali mal informado e de não entender o porquê disso. E é sempre muito importante você se perguntar o porquê das coisas e não só necessariamente saber qual resultado vai ter. Então a gente vai começar aqui o vídeo falando especificamente do Pix. Por quê? Porque é mais urgente, né? As inscrições para o Pix já começaram aí no dia 4 de outubro, né? Começam agora, no caso, e o Pix começa a rodar de fato no dia 16 de novembro, né? Então as pessoas já estão aí muito desesperadas com o assunto do Pix aí. Então, para começar, o Pix é um sistema de pagamento ali instantâneo que foi criado pelo Banco Central Brasileiro, né? Então, para facilitar ali as transações entre duas partes. Então, só para começo de conversa, é um projeto público, né? Ele não diz respeito ali necessariamente a uma empresa privada nem nada disso. Ele é um sistema do próprio Banco Central, que atualmente é quem rege todas as transferências do nosso país, você vai entender melhor. Então, o que o Banco Central diz é que o objetivo do Pix ali é funcionar de maneira 100% online, que ele tem o objetivo de gerar maior velocidade, segurança e estabilidade em pagamentos digitais. Isso é verdade? Sim. Só que aqui tem uma parte que o Banco Central não está contando 100%, que o grande foco disso aqui, na bruta realidade, tá? Eu já vou falar para vocês agora, o grande foco disso aqui do governo é controlar melhor a população, controlar melhor essas transações. Quando você tem umas transações ali focadas que o banco autoriza, que todo mundo autoriza tudo, essas transações são quase impossíveis de serem fiscalizadas. Então hoje o número, o valor de transação e tudo ali que existe, é quase impossível para a Receita Federal pegar um panorama total de dados desse. Ele detém todas as informações, mas ele tem que querer investigar uma pessoa específica. Ele não pode ali filtrar, filtrar por transações acima de 100 mil, filtrar por transações acima de 1 milhão e pegar tudo bonitinho, né? De onde saiu, de onde partiu, quem que é esse CPF, quantas transações ele fez nesse dia. Hoje em dia esse sistema é muito difícil para o banco usar e a gente ainda tem um país que usa bastante dinheiro físico. Então, se você consegue criar um sistema que seja atrativo para o usuário, a tendência é que se digitalize e diminua ali a sonegação fiscal. Nesse ponto, né, pelo menos é justo que todo mundo pague os impostos. Eu pago meus impostos corretamente, eu gostaria que pelo menos todo mundo se fudesse junto comigo. Pelo menos é assim que eu penso nesse caso. Apesar de eu odiar imposto, achar que não deveria existir, eu prefiro pelo menos saber que eu não sou o único idiota que tá pagando sozinho. Então nesse ponto aí, nem me incomodo não. Mas a grande bruta realidade é isso aí. O governo quer realmente ter um controle maior da gente e muito provavelmente daqui uns anos aqui, quando isso estiver implementado, daqui talvez meses, né? Quando isso aqui estiver implementado, a gente pode sim esperar por um imposto sendo trocado ali por algum imposto sobre transações financeiras, porque ele simplesmente poderia aplicar um imposto que vai ser cobrado de transações financeiras diretamente no Pix ali e ficaria muito mais fácil para o banco fazer isso depois que a gente já tiver aderido ao sistema, né? Então, pode saber que isso aí vai acontecer, tá? Não sou profeta ali, não tô lá dentro do Ministério da Economia, mas é muito óbvio que quando o Paulo Guedes fica falando ali que eventualmente, talvez, e o povo fica falando de CPMF, não seria CPMF. Acho que o imposto que vai vir direto aqui nesse sistema de transação financeira. E eles vão prometer mundos e fundos de aliviar outros impostos justamente para aprovar isso aqui, porque realmente é a melhor técnica que o governo pode fazer ali para evitar a sonegação, tá? Então, eu acho que o Pix está sendo criado principalmente por causa disso, tá? Existem todos esses outros benefícios que existem realmente para a população, mas o foco do governo nunca é nossa alegria. Não é assim que funciona, vocês sabem bem disso. Quem acredita em duende, acredita em político e ninguém aqui acredita em duende, né? A não ser que você comenta aqui para mim, eu acredito em duende, aí você tem direito de acreditar em político também. Então, o Pix facilita ali o pagamento entre duas partes, diminuindo a quantidade de intermediários, que hoje é
gigante, tá? Principalmente no cenário ali B2C, então de empresa para cliente. Você chega ali na padaria, comprar um pão pelo Pix vai ser um negócio muito prático e muito fácil. E além disso, também o Pix vai facilitar demais, astronomicamente, a transferência de dinheiro entre duas pessoas. Uma vez que você vai precisar de quase informação nenhuma ali para realizar uma transferência de uma pessoa física para outra, né? Eu vou precisar ali, talvez até só do seu e-mail, de alguma coisa eu vou conseguir transferir um dinheiro para você de maneira muito simples. Pelo menos é isso que é a promessa do governo. Isso seria maravilhoso de fato, porque hoje em dia a gente tem um monte de burocracia para fazer isso, né? Então o sistema vai entrar em operação ali no dia 16 de novembro, pontuadamente aí, e o cadastro por parte dos bancos começa no dia 5 de outubro. Achei que era 4, mas é 5 de outubro. E aí o que vai mudar na prática na sua vida, né? Porque muita gente fala de Pix, mas o que vai mudar na prática? Hoje em dia, para transferir dinheiro de uma conta bancária para outra, você tem uma cadeia muito complexa ali de diversos players intermediários, tá? Você tem muita gente ali para pouco serviço, gente. Então é o seguinte, você tem ali os bancos, as fintechs, empresas de adquirência, empresas de meio de pagamento, empresas de liquidação. Cara, você já tentou transferir um dinheiro para alguém numa segunda-feira aí ou num domingo? Você vai ver que é impossível, você não consegue transferir um dinheiro para alguém, a não ser que você saque o dinheiro e dê. É um negócio infernal. O sistema brasileiro de banco é muito evoluído, tá? Só que esse sistema ainda é infernal na maior parte do mundo. Então, na maioria dos casos, como é que funciona, né? Hoje, né? Então, primeiro, a informação de transferência do dinheiro, ela passa ali por um provedor de serviço de pagamento que provê uma conta transacional. Olha que loucura. Aí, segundo, a informação passa ali para o participante direto do SPI, né? Sistema de Pagamentos Instantâneos do Banco Central. Ou seja, um banco, a fintech, alguma coisa, tá? Terceiro, a informação vai para uma estrutura única de liquidação do Banco Central. De novo. Quarto, a informação vai para o segundo participante do SP da outra conta transacionada. Então vai para o outro negócio, o banco da outra pessoa e só depois o valor chega ali, então, na outra pessoa. Se você olhar nesse gráfico aqui, a base de dados de endereçamento, você vai perceber aí, cara, olha a loucura que é hoje em dia esse procedimento para fazer uma transferência de dinheiro. É simplesmente ilógico que no século XXI ainda seja assim, mas é. Então, nesses modos, a gente pode perceber ali que se alguma dessas partes ali ficar offline, se alguma coisa acontecer entre adquirente, qualquer coisa ali, a outra parte não recebe, né? Então, esse longo caminho aí é a causa das demoras nas transferências, ou do possível problema que acontece, ou de às vezes demorar demais, você não tem ideia de quanto tempo vai demorar, né? Só assim, um DOC demora quanto tempo? Sei lá, ninguém sabe o valor exato. A pessoa fala, em média um dia útil, mas não é um dia útil, você transfere no horário, dependendo do horário que você transferir, na sexta cai na segunda. Então, assim, tem o horário do TED, aí fica disponível até às 17 horas. Não fez o TED até às 17 horas, vai para outro. Por que tem dois sistemas de transferência? Então, é um negócio ali absurdo, existem taxas ainda nisso, né? Então, você vai pagar seus funcionários ali, então a taxa de R$10 por TED, porque para conta empresa, eles não costumam dar essa isenção com facilidade. Então, esse motivo aí é uma complicação, né? Hoje em dia, a transferência é uma complicação. Então, para cada uma dessas solicitações também, são necessárias ali várias chaves de acesso, tá? Então, por exemplo, para você criar um sistema de transacionar valores hoje em dia, cara, é um negócio ultra burocrático. Quem tem loja aí sabe que você precisa plugar numa empresa, que pluga numa empresa, que cobra uma taxa e que cobra outra taxa, que cada um cobra uma taxa e vai virando um inferno. E aí você precisa pagar ali, você ainda precisa do nome da pessoa, agência, CPF, código de verificação, digita 3 tokens, aí vai o dinheiro, né? É uma loucura ali para você transferir um dinheiro para alguém, e isso é um processo que toma muito tempo aí na maioria das empresas. Tem gente que perde um dia útil do mês fazendo transferência. Eu já vi isso. Faz transferência em bloco ali, né? Baixa a transferência, faz transferências em bloco. É um negócio complicadíssimo, tá? Então, realmente é um negócio muito chato. E aí, o que muda com o Pix na prática, Raul? Como é que minha vida vai ser agora, né? Então, com o Pix, né, apesar da existência ainda dos intermediários e tudo, as chaves de acesso, elas viabilizam ali a transação. As chaves Pix que foram criadas, né, elas já contam ali com CPF, CNPJ, e-mail, número de telefone, chave aleatória gerada pelo sistema, tudo dentro dessa chave Pix. Qualquer uma dessas chaves de pagamento é suficiente ali para você gerar um pagamento para alguém. Então, serve o CPF, serve o CNPJ, serve o e-mail, serve o número de telefone do celular para você enviar um dinheiro para alguém, serve uma chave aleatória gerada pelo sistema ali também. Se você quiser só gerar um código para alguém te transferir um dinheiro sem saber os seus dados ali todos, né, na hora da transferência, sem precisar disso, você pode também. Então, qualquer chave dessa vai ser suficiente ali para a pessoa fazer uma transferência. Então, para transferir um dinheiro para alguém, vai bastar você digitar alguma dessas informações ali diretamente para a conta da pessoa. 10 segundos depois, segundo o Banco Central, tomara que seja isso, 10 segundos depois o dinheiro está na conta da pessoa, tá? Então, desse modo, além das mudanças ali em atividades corriqueiras, de pagamento e tudo, a chegada do Pix aí, ele tende a interferir sim aí na maioria
maioria aí das empresas que trabalham no mercado financeiro de modo geral, né? Então a gente olha ali, por exemplo, os bancos vão ter uma modificação, as fintechs, as empresas de adquirência e as empresas de meio de pagamento, essas duas aqui, cara, eu vejo um cenário bem ruim para elas ali, de basicamente talvez deixar de existir daqui a uns anos, porque realmente o negócio delas foi severamente modificado ali, tá? Para as fintechs, no geral, eu vejo com bons olhos, eu acho que acaba sendo melhor ali, porque hoje os bancos eles têm algumas estruturas ali bem complicadas e isso aí deve simplificar muito para essas empresas começarem a existir agora, né? O sistema criado pelo Banco Central visa aí uma facilitação da porta de entrada para quem quer transacionar valores, né? Então no banco ali, o que vai impactar mais diretamente o Pix, né? O TED e o DOC basicamente ficam obsoletos ali, né? Se você tem um sistema muito melhor e de graça quase, né? É de graça, basicamente, acho que custa R$1, transferência mínima, nem sei se custa, eu acho que é gratuito e você pode transferir no mínimo R$1, uma coisa assim, eu não vi direito, então não posso falar, mas até onde eu sei, tá? É de graça, então você imagina, você vai querer pagar R$10 ali num TED? Pra quê? Ninguém vai querer pagar. Você vai querer pagar num DOC que cai no outro dia, né? Um TED que cai na hora, mas é pago. Ah, você não pode transferir fim de semana. Quem é que vai querer fazer isso? Algum dia na vida, a pessoa pode até demorar a adotar, mas algum dia na vida ela vai fazer a adoção desse sistema por uma razão muito simples. Ela vai estar ali no fim de semana e alguém vai falar, me manda um Pix aí. E a pessoa não pode mandar, ela vai se sentir estúpida ali no outro dia de manhã. Ela fala, nossa, eu vou cadastrar esse negócio aqui. Então, no começo, pode demorar até a adoção, mas ali, na medida que as pessoas forem começando a comprar mais online, compra pelo WhatsApp, sei lá o quê, tarará, manda um Pix aí, vai começar todo mundo a ter, porque você vai ter que ter, né? O sistema ali do Banco Central, eles vão fazer uma propaganda massiva aí, os bancos estão fazendo uma propaganda massiva do sistema também, que eles foram obrigados a usar, mas eles também queriam, e aí a gente vai conversar sobre isso lá na conclusão no final. Então, assim, as receitas provenientes desse tipo de serviço, TED, DOC e boleto, eu não vejo mais como que isso vai existir, tá? Além disso, eu ainda vejo um possível outro produto obsoleto, que talvez seja o débito. E aí você vai falar assim, cara, que loucura, como assim? É, porque se você imagina ali que toda vez que você vai num supermercado ou em algum estabelecimento e você paga um débito, o cara que está recebendo está pagando uma taxa, ele vai ter um incentivo para te motivar a pagar com Pix, né? Porque você vai pagar para ele e ele não vai receber, ele não vai perder nada. Então talvez assim, ele possa querer que você use o Pix, e quando a gente sabe que o comerciante quer, ele dá um jeitinho ali de você usar o Pix, porque seria taxa zero, né? Então assim, isso aí vai impactar severamente. Boleto, débito e DOC e TED são produtos que vão ser severamente afetados. Aonde que as fintechs podem se lascar aqui? Que aí muita gente estava falando sobre isso, que eu acho realmente genial essa sacada que eu nem tinha pensado. Se você cria hoje uma conta no Nubank, Banco Inter, sei lá o quê, porque é de graça para fazer as transferências, porque é de graça para usar a cesta de serviço e tudo, que motivação você teria ali para fazer essas transferências por dentro desse banco sendo taxa zero, se você teria que esperar um dia útil e tudo, e às vezes ali com o Pix é instantâneo, né? E não tem mais esse tipo de coisa. Então, qual que vai ser a promessa agora do Nubank? O que ele vai oferecer como valor agregado? O que o Banco Inter vai oferecer como valor agregado para o cliente que vai compensar ele abrir lá? Por isso que eu acho que o Nubank já foi ali, correu atrás de uma corretora, o Banco Inter também já correu atrás de uma corretora, esse produto está anunciado tem muito tempo, né? Então, acho que eles começaram a dar os pulos já, porque realmente seria uma coisa complicada ali comparado ao que eles oferecem, né? O Banco Central foi simplesmente lá e acabou com tudo isso. O Banco Central virou uma grande fintech, né? Então, para as empresas ali de adquirência também, a mudança acabou. O negócio deles ali corre sérios riscos de simplesmente deixar de existir. Quem diabos vai ficar usando ali essas maquininhas de pagamento, de tudo quanto é coisa para fazer esses pagamentos em débito, esse tipo de coisa? Cara, isso vai diminuir ferozmente ali a receita desse tipo de coisa. Você está falando de um modelo ali de 10 segundos, né? Então, assim, eu acho que eles continuariam tendo ali algum sistema de pagamento, por exemplo, o PagSeguro, ele vive de gerar um boleto, alguma coisa assim, cara. Quem vai pagar esse tipo de taxa, sendo que você pode usar o sistema do Pix ali para receber esse dinheiro sem precisar fazer isso? Virou uma coisa meio complicada. E o Pix, além de tudo, garantiu também essa parte da segurança ali do cara poder dar chargeback na conta do outro, né? Então, assim, eles meio que roubaram esse nicho de mercado ali, então eu não vejo como existiria um PagSeguro da vida gerando boleto ou passando débito. Eles vão continuar passando, talvez, cartão aí, e não sabemos, né, se vai continuar passando cartão ou até que ponto o Pix poderia, daqui a pouco, inventar aí um sistema realmente de recebimento de cartão também. Então, essas empresas agora elas vão ter uma redução na receita, um impacto direto ali, e eu não vejo como que isso pode ser diferente, tá? Então, para as empresas de meio de pagamento ali, realmente chegou num problema, e para as empresas ali de cartão também, para essa coisa do débito ali, isso aí, basicamente, no meu ponto de vista, deixou de existir, tá? Então, com o passar dos anos, não vai ser de adoção imediata, né? Com o passar dos anos, o que eu acho que deixa de existir? TED,
DOC, boleto, débito e essas fintechs com taxa zero para você abrir sei lá o quê, porque ninguém vai querer abrir essas coisas com taxa zero porque o Pix já tem taxa zero de transferência ali. Então você não teria um estímulo para abrir conta no Nubank, você não teria estímulo para abrir conta no Banco Inter. E aí é que eu acho que os bancos realmente ficaram felizes, mas a gente já vai falar sobre isso, especificamente sobre esse impacto, depois que a gente terminar aqui de discutir o que é o Open Bank, né? Então só para vocês entenderem, o Pix ali é um primeiro passo numa modernização muito maior que está vindo do sistema bancário, né? Então o Pix não é Open Bank ainda, muita gente estava confundindo isso, ele não é, ele é um sistema ali à parte, tá? O sistema bancário brasileiro é um dos mais desenvolvidos do mundo, né? E para chegar até aqui a gente passou por várias revoluções bancárias, e aí a próxima que está vindo é o Open Bank. Então qual foi a primeira? A primeira delas foi o Internet Banking, né? Então onde as operações bancárias ele começaram a acontecer pela internet, antigamente você tinha que ir na agência do banco, aquela coisa toda. Depois disso, depois que você pôde usar ali no seu computador, a maioria das pessoas começou a usar o banco realmente pelo computador ali, você logava, fazia um saque, tarará, fazia tudo por computador. Aí veio a segunda grande revolução bancária, que foi o chamado mobile banking ali, aí é os aplicativos e tudo que a gente usa hoje, né? Então agora você não precisa nem de computador, nem de nada, você tem o seu banco 24 horas por dia. Vocês já pensaram nisso? Que você tem o seu banco no seu bolso 24 horas por dia ali, você pode fazer transferência, você pode depositar cheque, você pode fazer tudo. Você basicamente virou uma agência 24 horas por dia, todo brasileiro tem uma agência bancária enfiada no bolso, talvez até melhor do que as agências antigas, porque se ali em 1990, se você não soubesse exatamente ali o que você estava querendo fazer, muitas vezes tinha que esperar chegar um gerente, vir um gerente, ligar um gerente, alguma pessoa que soubesse realmente o que estava fazendo. E agora todo brasileiro virou um banco dentro do próprio bolso. Aí a gente está indo agora para a terceira barreira aqui, daqui eu acho difícil a gente passar, que a gente está prestes a cruzar ali, que seria a integração completa, né, dos pagamentos e transações financeiras por meio de qualquer plataforma, onde o usuário passa a ser dono de verdade ali dos dados dele e ele pode escolher que serviço que ele quer usar e para quem que ele vai entregar os dados. Então hoje como é que funciona, né? Então como que funciona hoje, né? Por definição todos os nossos dados bancários ele pertence à instituição que está com eles ali, né? Então o seu nome, as suas coisas, o seu próprio saldo na conta, toda aquela coisa. Então o sistema financeiro ali ele tende a confiar de olhos fechados ali, todo o sistema financeiro nos bancos, né? E com isso eles conseguiram criar ali sistemas como SPC e Serasa e tudo, que tem uma parceria muito grande com os bancos. Se você faz alguma sacanagem com o banco, os outros dificultam a abertura de suas contas. Se você der calote no banco e ficar com o nome sujo, você vai ter um problema para abrir ali. Então todos esses dados estão na mão dos bancos, né? E mesmo que você consiga criar uma conta ali, a linha de crédito que você teria seria extremamente reduzida, porque é simplesmente que o outro banco, já sabendo que você é um cara meio problemático, ele te aceitou mesmo assim. Então a definição do Open Banking seria o seguinte, o compartilhamento de dados financeiros ali com diversos intermediários. Então deixa de ser só o Itaú, só o Serasa, só essas pessoas ali, e aí passa a ser por meio de API, né? Então passa a ser por meio de um sistema ali, que você é dono dos seus dados e você tem uma maior liberdade com quem que você quer compartilhar esses dados para escolher o melhor serviço financeiro ali e também poder realizar pagamentos e qualquer coisa de maneira facilitada ali por meio do compartilhamento de informações entre as instituições. Então, na prática, o que acontece? Todos os seus dados, você tem saldo de conta, crédito, suas dívidas e tudo, você pode decidir compartilhar com quem que você quer compartilhar. Fala assim, ó, eu estou interessado em compartilhar esse dado agora com essa empresa aqui que promete limpar nome, né? E aí essa empresa vai fazer uma proposta para você, olha, eu posso tirar essa dívida sua aqui e te oferecer essa dívida um pouco melhor. Na prática, passa a existir várias instituições financeiras te oferecendo melhores serviços porque tem acesso aos seus dados e pode resolver o seu problema. Isso é como se o seguinte, existe um lugar ali onde tem 800 mil mecânicos. Tem 800 mil mecânicos ali nesse lugar e você tem um problema específico no seu carro. Imagine que você pudesse divulgar todos os problemas do seu carro para todos eles simultaneamente eles recebessem no celular ali, cada um deles ia mandar o preço e você ia receber o melhor preço para o seu problema. Então isso basicamente é o futuro do Open Banking quando tudo isso for integrado, tá? Então você receberia ali a melhor alternativa para o seu problema, pelo melhor preço para o seu problema de todos esses 800 mil mecânicos ali que estão ali naquele sistema de uma vez, porque hoje a gente tem uma concentração desses dados em poucas instituições. Quanto mais aberto for, mais novas instituições tendem a aparecer, porque elas podem usar os sistemas que o Banco Central já deixou pronto para poder criar novas empresas e novas instituições financeiras. É lógico que isso não é do dia para a noite, né? Para você ter uma ideia do tanto que o sistema hoje brasileiro é fechado, a gente está falando ali de 45 milhões de brasileiros que hoje eles são desbancarizados, tá? Esse grupo em 2019 eles movimentaram ali 800 bilhões de reais, mas eles não têm conta em banco, porque simplesmente, né, os bancos não querem essas pessoas, ou porque elas não têm acesso ali a esse tipo de coisa. Então, 1 a cada 3 brasileiros aí não tem conta no
banco, talvez porque está banido do banco, talvez porque não quiseram, a conta não foi interessante ser aberta, talvez pela renda mensal deles não é interessante, talvez porque ele não foi um bom pagador, talvez por uma série de coisas. Quem detém esses dados não acha que eles são interessantes hoje. Quando esses dados forem compartilhados com todo mundo, alguém pode olhar para esses 800 bilhões aqui e falar assim, tem dinheiro nessa galera desbancarizada. Então, hoje o banco é que detém esses dados ali para saber quem desses caras são bons clientes ou não, né? Então, os dados, o perfil de consumo, renda mensal, se é bom pagador ou não. E pode até ser que o banco ali queira fazer essa integração, mas hoje é ele que escolhe. Então, ele decide ali, com o Banco do Brasil eu integro, com a Conta Azul eu integro, com o Guia Bolsa eu integro, mas com você eu não integro. Por quê? Não, porque você é uma fintech, você vai me atrapalhar, eu não integro com você. Agora, com o Open Banking, não. O Nubank, eu quero dar meus dados ali pro Nubank. Você pode você mesmo entregar seus dados ali pro Nubank, né? Então, quando você for dono ali dos seus dados, você vai passar a poder escolher a interface de um banco, você vai poder escolher por onde você quer fazer. Você vai poder escolher, por exemplo, eu quero transacionar, eu quero usar o sistema do Bradesco para transacionar, só que na verdade eu quero o cartão de crédito do Itaú. E eu prefiro o seguro ali da Caixa Econômica Federal, que eu prefiro mais. Então eu quero fazer um pagamento aqui, eu quero transferir o dinheiro do Bradesco para o Itaú, mas eu quero fazer esse pagamento pelo Nubank. Todas essas coisas ali integradas no mesmo sistema. Esse seria ali o Open Banking. Então imagina que loucura que isso ia ser para os bancos, né? E tudo isso funcionando por meio de API. Então, além disso, essa integração pode ultrapassar os bancos ali e acabar atingindo os e-commerces também. Porque você imagina, eu vou comprar nessa loja, eu quero compartilhar ali, fazer um pagamento instantâneo, por exemplo, com a Renner. Por quê? Porque já está integrado. Eu decidi compartilhar meus dados com a Renner, vou comprar aqui uma roupinha, já comprei, já debitou lá da onde eu queria, entendeu? Então, o Open Banking pode possibilitar ali, né, a criação de inúmeras fintechs. Você imagina, por exemplo, eu vou criar um banco agora só para médicos receberem. Eu vou criar um sistema aqui só para médicos fazerem aquilo, só para advogados fazerem aquilo. Eu vou criar aqui para todo mundo que é Uber poder ter esse banco aqui que funciona desse jeito aqui, esse serviço específico aqui para Ubers. Então a ideia é que a gente veja muito mais instituições financeiras surgindo e mordendo ali cada vez mais um pedacinho dos bancos, né? Porque cada nova instituição financeira substitui um pedaço do bancão, tá? Então o que o Pix ali, o Open Banking, todas essas tecnologias novas ali, tá? Podem impactar aí nos bancões de verdade. Então hoje 4 bancos aí apenas, só 4 bancos no Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil e Itaú, eles detêm 80% do mercado de crédito no Brasil, né? Então eles têm 80% de market share ali, tá? Na verdade é o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander, né? Não tem a Caixa Econômica ali que eu viajei na maionese. Então esses grandes bancos, eles são donos de uma fatia considerável ali de clientes brasileiros, quase tudo, né? Eles seriam os maiores impactados aí por essa mudança financeira, onde eles poderiam começar a sangrar ali, poderia começar um processo de dividir esse bolo. Não é que vai acontecer de uma hora para outra. Então, quanto que isso morderia dos bancos, Raul? Porque muita gente fica no desespero achando que o banco vai quebrar. Eles esquecem ali, né, que realmente os bancos não têm essa coisa maluca aí. Então, vamos olhar aqui a receita da prestação de serviço dos principais bancos, né? Então, você pega aqui Itaú Unibanco, ele ganhou 8,4 milhões ali no segundo trimestre de 2020, somente de receita de prestação de serviço. O que inclui isso? Taxa de administração, taxa de transferência de recurso, cobrança de segunda via de cartão de crédito. Então, 8,4 bilhões desse dinheiro aqui, cara, foi tudo desse tipo de coisa, dessas taxinhas que o banco vai enfiando. É muito dinheiro. Se você vai aqui para o Bradesco, mesma coisa, 7,6 bilhões, né? Se você vai para o Banco do Brasil, 6,9 bilhões. Se você vai para o Santander, um pouco menos, 4,1 bilhões. Então é o seguinte, esse tipo de serviço aqui, isso aqui tende, não a zerar de uma hora para outra, mas tende a cair gradativamente. Agora, o que você não pode esquecer ali, né, é o seguinte, os bancos, eles não vivem desse tipo de serviço, ao contrário do que muita gente fala. É óbvio que eles não quebrariam de uma hora para outra por isso, porque não tem nada a ver. Os bancos ganham muito dinheiro emprestando dinheiro, eles têm uma carteira de crédito muito robusta, eles ganham muito dinheiro para as pessoas quererem deixar o dinheiro naquela instituição por confiarem nelas, e aí eles têm direito a operar esse dinheiro. Eles ganham muito dinheiro com muita coisa, eles pegam por um valor e empresta por outro valor. Isso aqui não está mexendo nisso, né? Não tem nada sendo alterado aqui. Então essa parte aqui da receita, que é significativa, bem grande mesmo, ela poderia ali, de fato, vir a zerar. Mas a parte de seguros e tudo, nos próximos anos não tem nenhuma expectativa de que isso zere. O empréstimo, né, o cartão de crédito, tudo mais, a linha de crédito do banco continua existindo, e aí é onde que ele ganha ali, com as margens financeiras com o cliente, margem financeira com o mercado. Então ele tem muita coisa ali ainda que são receitas maiores e que poderia continuar existindo, tá? Então isso aí não tem nada a ver. Eu acho que os bancos vão quebrar? Cara, nunca, né? Agora ali, se a gente vai também a fundo na receita de adquirências ali, né, e tudo que os bancos ganham simplesmente por fazer essa intermediação financeira, isso aí também, se você vier aqui no caso do Itaú, ele
perderia ali, né, uma grana bem relevante, né? Só o serviço de adquirência ali, né, e emissão de cartões movimentou 2,5 bilhões, né? 2,5 bilhões de emissão de cartão de crédito e débito ali e adquirência, né? Então, isso seria severamente prejudicado essa receita também. Então, isso aí são os pontos negativos para os bancos. A gente está falando muito sobre ponto negativo aqui. Ah, meu Deus. Só que por que então que os bancos estão divulgando ali o Pix exaustivamente, né? Porque os bancos são idiotas, eles estão divulgando exaustivamente, porque o governo federal mandou eles usarem, mas não mandou ali eles divulgarem exaustivamente e tudo. Eles participaram muito do debate dessa discussão da implementação do Pix. O Open Banking, eu acho que é um cenário um pouco mais difícil e com isso deve demorar um pouco mais para acontecer. Por quê? Porque isso impactaria realmente muito mais os bancos. Então, essa segunda parte aqui não vai acontecer agora e não tem previsão ainda de quando vai acontecer isso efetivamente no Brasil, tá? Existem alguns planos, os projetos e tudo que pode acontecer nos próximos anos, mas a gente não sabe até que nível o Brasil quer levar o Open Banking a sério nos próximos anos. Agora, quais são os pontos positivos ali para os bancos em relação a Pix? Gente, você pensa, diminuição do custo de processamento de operações. Quem vai processar agora é o próprio Banco Central. Ele não tem mais esses gastos. Se ele também não ganha dinheiro, ele também não tem esse gasto com esse processamento. Ele não tem ali que ter um caixa eletrônico por esquina mais. Ele não tem mais que manter essas estruturas robustas e gigantes. Eles não têm ali que ter aquele tanto de agência bancária que eles tinham antes para poder justificar. Você tem que ir lá sacar dinheiro, aquela coisa toda, porque ninguém vai ficar fazendo mais isso aí. Não vai fazer mais muito sentido fazer isso aí, tá? Então eles devem diminuir, eles vão forçar a população a evoluir para esse sentido. Você pensa a economia, cara. A economia que isso aqui cria. Você pensa a margem que dá toda vez que o banco demite gente, vira uma revolução, vira um negócio louco. Os bancários são um grupo muito forte no Brasil. Você pensa que agora eles vão simplesmente ter a desculpa perfeita ali para sair demitindo gente à torta e à direita. Por quê? Porque eles vão poder demitir em grupo e falar, gente, não tem mais o que fazer, senão o banco vai quebrar, blá, blá, blá. Você sabe que os bancos choram, eles vão ter uma eliminação de custos ali que vocês nem imaginam. Pensa quantas pessoas tem hoje na equipe de departamento técnico dos bancos para fazer stand de chave, segurança, conectar, sei lá o quê. Isso tudo deixa de existir. Então o banco ali vai ganhar uma grana tremenda e você tem um aumento ali de números de clientes com a taxa de bancarização e você tem ainda uma maior necessidade agora para entrar no mercado de ter uma carta de crédito. Então, para esses bancos que começavam simplesmente oferecendo serviço ali, eu quero ver o que essas instituições vão oferecer. Porque vai estar todo mundo oferecendo um servicinho ali, todo mundo oferecendo um servicinho pequeno. Eu quero ver que diabos que o Nubank, o Banco Inter, esse povo vai oferecer para se destacar da maioria, né? Porque o Itaú ele tem dinheiro para emprestar. Ele se garante no volume. O Bradesco tem dinheiro, ele se garante no volume. E esses bancos menores? Então, isso aí pode ser um processo ali de desvantagem terrível para essas instituições financeiras que estavam começando a nascer. Vão nascer muito mais instituições financeiras e o diferencial delas aí de não cobrar taxa acabou. Acabou. Ninguém mais vai cobrar. Então, os bancos vão acabar? Óbvio que não, né? A receita deles vai mudar de operação, a adquirência, bababá, isso ali vai mudar de lugar e vai vir outro. Então, quem gostou, faz barulho. Quem tiver uma opinião adicional, alguma coisa quiser acrescentar aqui embaixo, manda brasa. Eu tentei fazer um vídeo mais explicativo possível. Não é fácil explicar esse tema aqui, então peço, se você não deu o seu like ainda, pra você deixar o seu like. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo.